Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e encerrar hoje o capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ontem nós abordamos o capítulo 12, nós falamos sobre como Satanás foi lançado à terra e falamos sobre a mulher e o dragão. Eu tenho falado também, abordado o assunto, que o livro do Apocalipse 12, ele é o centro de tudo, ele é o coração da palavra de Deus, ele é o coração do Apocalipse. O Apocalipse ele se divide em duas partes, o capítulo 1 até o capítulo 11 e do capítulo 12 até o capítulo 22. Porém, o capítulo 12, ele é o centro, ele é o coração da palavra de Deus. Desde o início de Gênesis até o 22 do Apocalipse, o capítulo 12, ele é o centro, porque é ali que ele mostra as guerras, as lutas, o que a igreja enfrenta, o que o povo enfrenta. Então ele aborda todos os assuntos desse capítulo 12. Então hoje, nós vamos encerrar o capítulo 12 falando como vencer a Satanás e dessa guerra que chegou até nós nos dias de hoje. Então nós vamos abordar um assunto, e eu tenho falado para vocês aqui também, que o Apocalipse ele é um livro escrito praticamente para os cristãos. E o assunto que eu abordo aqui no Apocalipse é um assunto profundo. O que tem em minhas mãos aqui é um estudo, só que do estudo eu faço Para você ter uma ideia, eu tenho mostrado ontem, no finalzinho do vídeo, eu vou mostrar para você no início. Nós vamos abordar o capítulo 12, vamos encerrar, certo? Então, na quarta-feira, dando tudo certo, nós vamos entrar com o 13. Para você ter uma ideia, olha aqui a minha Bíblia, como ela está riscada de amarelo. Veja só, observa, ó, capítulo 12... capítulo 13, veja só, ó, se você está vendo umas marcas de caneta, então, são títulos que quando a gente lê, e a gente acaba tirando o título, abordando o assunto. Por isso que o assunto abordado que eu estou fazendo do Apocalipse, ele é um assunto mais profundo, ele é um assunto que é bem mais profundo. Eu tenho visto de alguns pregadores aí no YouTube, os caras fazem o estudo do Apocalipse em 22 dias. Quer dizer, eles lêem um Apocalipse por dia. Só que eles apenas lê, mas não explica o símbolo, não explica por que João viu isso, não explica como ontem nós falamos quem é essa mulher, Ontem eu abordei o assunto explicando para o pessoal quem era aquela mulher e quem era o dragão. E tudo baseado nas Sagradas Escrituras. Para você ter uma ideia, olha aonde eu estou. Eu agora estou indo para o capítulo 22. Já fiz eu já estou no último capítulo. E estou estudando o último capítulo. Então são revelações que vêm. Mas nós estamos no 12, então eu estou bem mais avançado. Entendeu? Por isso que, se você for clicar aí mesmo em cima, que tem o título que eu escrevo tudo ali, se você clicar lá embaixo, você vai entrar na playlist. Nessa playlist vai direto para o YouTube, é uma playlist que eu tenho. Quando você abrir, você vai entrar justamente pregação do estudo do Apocalipse. É a playlist. Aí você vai ver que tem mais de 20 pregações do estudo do Apocalipse. Então são várias. Então às vezes um capítulo dá de 2, 3, 4 pregações só de um capítulo. Então a gente tenta abordar o assunto para tentar abordar o mais próximo possível. Por isso que o Apocalipse foi escrito para a igreja de Jesus, para a igreja de Cristo. E é pouquíssimos pastores que têm pregado isso em suas igrejas. Em redes sociais é difícil encontrar alguém que prega o fundo do Apocalipse, para chegar até o final. Tem gente que começa e para, Eu não.
Eu teve uma parte que eu comecei, aí o Espírito Santo mandou dar um tempo, porque eu tinha que ler mais ainda, e agora eu continuei abordando o assunto. Então nós vamos então encerrar o capítulo 12 de hoje. Nós vamos falar sobre... nós vamos abordar esse assunto então. Satanás, né? Como vencer a Satanás, como você vai vencer a Satanás e por que que essa guerra chega até nós. Então são dois assuntos, aliás, praticamente são dois assuntos. Eu poderia falar de um agora e o outro amanhã, ou depois da manhã. Mas nós vamos tratar nos dois assuntos. Apocalipse 12, do capítulo 10 ao 12. Aliás, capítulo 12, versículo 10 e 12. Então, eu vou ler por etapas para você entender, tá bom? Eu vi uma grande voz do céu. Então, João continua dizendo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. E a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quer dizer, Satanás, ele é o acusador. Ele é que nem o promotor. Sabe como é que é o promotor, né? O papel do promotor é acusar o réu. Então o que o promotor faz? Ele acusa. Satanás é isso. O que tiver de bom que favorece aquele réu, o que o promotor faz? Aquilo ali ele tira fora, ele joga fora. O que está de bom para o promotor, que pode, o bom do réu, então eles descartam. Então eles tentam pegar o máximo possível de papeladas, de acusações contra a pessoa. Assim é Satanás. Assim é ele, o acusador. No dia do juízo, ele vai acusar muita gente. Ele vai acusar muitos cristãos. Ele vai pegar coisas do passado e jogar nas costas da pessoa. Acusar. Então o papel de Satanás também é acusar. Então ele é acusador. Então veja como diz. Então ele os acusava diante de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. São três coisas que nós vamos abordar aqui de dentro desse versículo. Preste bem atenção. E não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o diabo, Satanás, ele trabalha contra o tempo. Ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele sabe que logo, logo, ele conhece o Apocalipse inteiro. Ele sabe que vai ser derrotado, ele sabe que... Só que ele é insistente, ele não desiste. Satanás não desiste. Ele luta 24 horas por dia. Ele sabe que vai para o inferno. Mas, sozinho ele não vai querer ir. Então tem muita gente que se engana que o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno não, pessoal. Estou falando a verdade. O diabo não está no inferno. Não está. Tanto é que quando ele foi expulso para a terra. Jesus mesmo disse que o mundo já é do maligno. E é fácil de discernir isso. É só você ver a tamanho da maldade das coisas que estão ocorrendo em nossa volta. Por exemplo, agora há pouco eu estava assistindo no Datena lá, teve uma briga de uma torcida de futebol, uma torcida de Santos contra o palmeirense, né? Os caras entraram na briga. Na briga, tanto é que teve 2 santistas mortos. Porque o palmeirense estava armado lá e meteu tiro. Porque ele estava em 8 palmeirenses ali,
comemorando lá a vitória lá do Palmeiras, e estava vindo mais de 30 santistas naquela direção. Então você vê que o quanto as pessoas perderam o amor ao próximo e estão se matando feito cachorro. É como você soltasse o teu cachorro, eu soltasse o meu cachorro, os dois na rua, aí os dois simplesmente se pegarem. Tá desse jeito. Mas tudo isso é o quê? É obra do diabo, porque o que o diabo faz? Qual é o papel do diabo? De jogar um contra o outro, de fazer as pessoas se matarem, de fazer as famílias se destruírem. E a gente vê filhos rebeldes, a gente vê brigas de casamentos, destruição, pai mata filho, filho mata pai, e também é tudo sinais que Jesus também já tinha falado. Então veja que Satanás, ele continua, né? Ele continua. Então ele está na terra, ele não está no inferno, ele está na terra, ele está destruindo a terra, ele está destruindo as pessoas. Ele está acabando com a humanidade, está acabando com as pessoas. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não querem se entregar para Jesus. Não querem. E aí, quando Satanás vem, consegue vencê-las, consegue destruir a vida delas. Por isso que nós vemos por aí muitas vidas sendo destruídas. Então o arcanjo Miguel e seus anjos venceram Satanás e seus anjos no céu, que nós abordamos ontem. Para você ter uma ideia, quando Lúcifer, que é conhecido como anjo de luz, se tornou Satanás, diabo, quando ele se levantou contra Deus, quando ele queria ter o trono no lugar de Deus, para você ter uma ideia, Deus mandou um anjo para derrotar Satanás. Deus tão poderoso que é, ele nem se deu ao luxo de se levantar do seu próprio trono, né, para lá se igualar a Satanás e entrar numa briga. Ele mandou um anjo fazer isso, que é o arcanjo Miguel. Então estes foram, então, expulsos e lançados à terra. Agora, os versículos anteriores que nós acabamos de ler aqui, nos apresentam o segredo de como vencer Satanás e seus demônios, também aqui na terra. E são 3 armas à nossa disposição, que precisam ser usadas constantemente em conjunto. Então quer dizer, aqui na terra, porque lá no céu ele já foi derrotado. Então lá no céu ele já foi derrotado. Tô dando uma ajeitada aqui, sabe? Na luzinha aí, né? Tá ficando meio escuro. É que na verdade eu estou dentro do meu carro. Uma lanterninha aqui, outra lanterninha ali. Ainda não tem um estúdio, não tem um lugar onde eu possa fazer minha pregação assim. Mas eu sei que um dia Deus vai honrar. O importante é que a mensagem chegue ao seu coração. Então nós estávamos falando aqui no Apocalipse 12, 10 ao 12, né? 3 coisinhas aqui. Anotado aqui na Bíblia, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tá, vamos lá então. Primeiro, o sangue do Cordeiro. Olha só. Obviamente se refere ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E o que isso significou para a nossa batalha contra Satanás. Então, quando Jesus foi crucificado na cruz, o sangue dele nos lavou e nos purificou de todo pecado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, quando uma pessoa ela entrega a vida para Jesus, quando ela se arrepende dos seus pecados, o próprio Senhor Jesus já lava essa pessoa com o seu próprio sangue. Então, pelo sangue do Cordeiro, a gente pode vencer as armadilhas, as ciladas, e podemos vencer a Satanás só pelo sangue dele. Porque o sangue de Jesus também tem poder. Poder de purificar, poder de limpar. Então, quando Jesus estava sendo crucificado na cruz do Calvário, quando o sangue estava saindo, Satanás achava
que estava vencendo, mas mal ele sabia que aquele sangue estava limpando o pecado da humanidade. Então Jesus trouxe sobre si todas as pragas, todas as maldições, ele carregou sobre si. Então o seu problema, a sua maldição, as coisas que têm acontecido na sua vida, você continua do jeito que está porque quer. Porque Jesus já carregou na cruz. Então você é mais que vencedor, meu amigo, minha amiga. Então o sangue de Jesus é uma das batalhas que você pode vencer a Satanás com o sangue de Jesus. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos sabe que esse Jesus morreu na cruz, mas não tem plena consciência do que esse acontecimento realizou nos campos espiritual e físico. Então, sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Ele escreveu assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, que são demônios maiores, e o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então o diabo foi decididamente vencido na cruz. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Jesus. O acusador continuará sempre nos acusando, tentando nos fazer temer fracassos e problemas. Mas ele é um mentiroso. Tome posse do que esse sangue já adquiriu para você. Às vezes você vê pessoas falando que você não consegue. Às vezes você vê falando pessoas só com palavras de derrota para você. Ah, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. É voz de Satanás, pessoal. Tudo que vier negativo para você, ou de alguma pessoa fala negativamente para você, é a voz de Satanás. Por quê? Para que você fale, ah, é mesmo, ah, eu não vou conseguir, ah, eu sou pior que é isso, ah, isso já vinha de geração lá, desde os meus tempos das minhas avós e bisavós, passou pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não é. O seu problema, a sua dor, seja qual for, Jesus já carregou na cruz, meu amigo. Você sofre porque você quer. Você sofre porque você quer. Tem gente que chega assim, ah, eu quero parar de fumar. Mas você só pode parar de fumar quando você fazer a sua parte. Tem gente que acha que Deus vai descer, na hora que o cara foi acender o cigarro, ele vai, me dá esse cigarro aqui, joga fora. Não, você tem que também fazer a tua parte. Mas quando você faz a sua parte, de pronto Deus está ali. É assim que funciona. A segunda parte que nós lemos ali no Apocalipse. A palavra do seu testemunho inclui a nossa confissão da palavra de Deus, não apenas de boca, presta atenção, mas por provas inequívocas de que vivemos essa palavra e cremos nela. Então, a palavra para vencer Satanás é a palavra do seu testemunho, da sua conversão, da sua vida. Não de boca para fora, porque tem muitos cristãos assim. Por que tem muita gente não quer ir para a igreja? Por que tem muita gente se escandaliza com alguns cristãos? Por quê? Porque eles estão dando mau testemunho. Eles estão falando de algo que não vive, de algo que não é. Estão falando de uma transformação que nunca ocorreu. Fala de um Cristo que não conhece. Então, note a ênfase em seu testemunho. Cada cristão tem de ter seu próprio testemunho da fé que vive. Esse testemunho não se trata de conquista
e bênção físicas como cura, prosperidade e outros. Não é esse tipo de testemunho. Não é esse testemunho. Esse testemunho é bom. É bom. É bom você dar testemunho que você foi curado. É bom dar testemunho que você conquistou alguma coisa. É bom dar testemunho que você estava com uma doença e Deus foi lá e curou. É bom o testemunho quando você dá testemunho de pessoas que teve testemunho de transformação de vida, né? De casamento, restauração do casamento, família. Esse testemunho é bom. Mas não é o testemunho que vai derrotar Satanás. Não é esse testemunho. Tem muita gente, pessoal, que está até na igreja, não por ela, mas está na igreja por causa da mãe, está na igreja por causa do pai, está na igreja por causa do fulano, do cicrano, mas ela não tem nenhum testemunho de si próprio. Aí quando Satanás dá de frente, debater com ela, guerrear com a pessoa ela perde a batalha. Ela desiste, ela perde a batalha. Então esse testemunho não se trata desse tipo de conquista, não. Trata de testemunho da qualidade da fé. Preste bem atenção. O testemunho para derrotar Satanás é a qualidade da sua fé. E essa qualidade da sua fé, meu amigo, minha amiga, é só a fé somente no Senhor Jesus, em mais ninguém. Se você divide a sua fé com os deuses deste mundo, achando que vai fazer algo por você, pode ter certeza, você está sendo enganado e você vai ser derrotado por Satanás. Mas quando a sua qualidade da fé é direcionada somente a Deus, somente a Jesus e mais ninguém, então não tem como Satanás te derrotar. Só nisso daqui, com essa qualidade. E ela é demonstrada também por caráter. O caráter. Quer dizer, o caráter da pessoa muda. Os pensamentos mudam. O jeito de falar muda. O caráter, ela não tem mais aquele caráter obsceno. Ela não tem mais aquele caráter ridículo que o mundo tem mostrado de muitos homens e mulheres. Ele tem um caráter de Cristo. Então, o que derrota Satanás é isso daí. A sua qualidade de fé, demonstrada por caráter, comportamento. O seu comportamento agora é diferente. A pessoa não se comporta mais como os incrédulos, como os ímpios. O comportamento dele realmente é um comportamento de cristão. Ele não mente mais. Ele detesta a mentira. Ele não fica fazendo mais piadinhas em rodas contra um fulano, contra o cicrano. Ele tem um comportamento totalmente exemplar diante de Deus. O comportamento dele é totalmente diferente. Não é ser serião, né? Tem gente que pensa, vou virar crente, eu vou ficar serião. Não é ser sério. Você tem que sorrir. Se você sem Jesus ainda consegue sorrir, então imagine com Jesus. Teus lábios, vai lá, né? Vai lá em cima. É um comportamento de cristão, com qualidade, de fé, uma índole boa. A tua índole é diferente do que dos demais. Não é uma má índole. Você não tem mais pensamentos negativos. Você não acumula mais raiva, ódio. Você só quer ver o bem das pessoas. Independente de como for, isso é uma índole. A pessoa ela tem uma índole diferente. Então, para derrotar Satanás, você tem que ter essa índole. Princípios. Quais são os seus princípios? Valores. Quais são os princípios e valores? Então, você tem que ter princípios, valores e também por obras. Quer dizer, são manifestas, são coisas boas. Então, para você derrotar esse Satanás, você tem que ter a palavra do seu testemunho. Por exemplo,
eu vou falar um pouco de mim. Eu não canso de dizer meu testemunho. Criança até nos dias de hoje não, desde quando eu era criança até o tempo que me converti, a minha vida era totalmente de fracasso e derrota. Viciado em droga, falava palavrão, mentia, já enganei minha mulher, já enganei minha mãe. Já pratiquei bruxaria, já pratiquei o satanismo, vivi em cemitérios. Fumava feito condenado, bebia. Quer dizer, a minha índole, o meu caráter era, sabe, horrível. Horrível, perante Deus era horrível, mas o mundo gostava. Quem tinha a mesma coisa que eu, então nós era aceitável na sociedade. Mas quando você se converte, a sociedade, ó, ele afasta para você. Mas eu não canso. Fez a minha vida, como também o que... Depois eu tive vários problemas. Desejo de suicídio, não dormia, ouvia vozes, via vultos. Quer dizer, eu era uma pessoa atormentado. Então, como eu venci tudo isso daqui através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, eu venci o pecado. Eu venci todas essas coisas que estavam acontecendo comigo. Eu venci toda essa maldade, tudo aquilo que eu vivia. Então, aí eu tenho a palavra do meu testemunho. Então, quando Satanás vai debater de frente comigo, ele já vai ver que eu venci já ele pelo sangue do Cordeiro, e ele sabe que eu venci ele por causa do meu testemunho. E hoje, pessoal, hoje eu falo de Jesus abertamente para todo mundo. Você não faz ideia do quanto eu oro pelas pessoas, do quanto eu oro por você. Eu oro pela minha família, eu oro por um ex-obreiro, eu oro por uma ex-obreira, eu oro por um ex-pastor, eu oro pelo Israel, eu oro por tudo. Por tudo. O meu maior desejo, pessoal, eu não sou pastor, eu não tenho unção de pastor. Às vezes você está me assistindo, acha que eu sou pastor, mas eu não sou pastor. Eu, por enquanto, foi uma unção de diácono. Vai fazer um mês quase. Não faz tanto tempo não, porque eu encerrei um propósito. Então vai fazer uns 23 dias que eu sou diácono. Eu era obreiro, vai que eu sou diácono. Mas o meu maior desejo é no altar. Porque a que eu entreguei minha vida para Jesus, para Deus, eu não quero mais saber de nada. Eu não quero saber mais de nada. Então eu no altar, por quê? Porque é a palavra que me faz ser esse tipo de pessoa. Então eu sei como derrotar Satanás, além do sangue do Cordeiro e como também da palavra do meu testemunho. Agora, se um cristão do seu próprio testemunho, já ocorreu uma vez, não na igreja onde eu estou, mas numa outra que eu passei. E isso vez de eu presenciar, né, uma pessoa se manifestou com um demônio, chegou lá uma obreira, foi lá, colocou a mão na cabeça da pessoa e foi expulsar. Jesus sai, só que o demônio não saiu. Sair. Não porque ela falou, mas por causa do nome, mas não saiu. O diabo humilhou aquela obreira no meio do povo. Você me expulsar, que vive na prostituição, quer dizer, era uma pessoa que estava de obreiro, né? Ali no meio de nós, é uma mulher de fé, né? Só que da porta para fora, ela era uma outra pessoa. Então chegou na hora de travar uma guerra com Satanás, do seu próprio testemunho, ele vai lá e fala: você fazendo isso, fazendo aquilo, você esqueceu que você roubou lá,
Quer dizer, é a mesma coisa como aconteceu também na época de Jesus, quando ele estava lá. Foi o pessoal lá, né, querer expulsar o demônio em nome de Jesus. O que o demônio falou para eles? Pera aí. O demônio falou assim, pera aí. Eu conheço Jesus e conheço Paulo, João, né? E vós, quem sois? Aliás, o que aconteceu? Esses homens apanharam do diabo. Por causa do quê? Porque eles não tinham a palavra do seu testemunho. Vamos lá, terceiro. Não amar sua vida até a morte. Então vamos recapitular lá, rapidinho. Apocalipse, capítulo 12, 10, 12. Ó, na descrição. Por isso você tem que ler entre linhas, ó. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Os antigos cristãos pagavam com suas vidas pela fé em Jesus. Não era uma fé meramente social, conveniente, herdada dos pais, emotiva, que recuava por qualquer tribulação. Era uma fé que se valorizava acima da própria vida. Era tão forte aquilo em que eles criam que estavam preparados para morrer por essa fé. Assim como o Cordeiro derramou seu sangue por eles, também estavam prontos para derramar o próprio sangue por ele. Só quem nasce de novo e é selado pelo Espírito Santo tem essa qualidade de fé. Uma das terceiras armas para você derrotar Satanás é não amar a sua própria vida. Eu já vi cristão com medo. Gente de obra. Quando o diabo manifesta, o diabo vai lá e olha para a pessoa: eu vou te matar, eu vou te destruir. O que eu faço? Tem medo. Por quê? Porque ele ama a própria vida. Eu já fui ameaçado por Satanás várias vezes. E várias vezes ele já ouviu: entre na fila. Agora, se você tiver poder e coragem, corte a fila e vem até mim. Sabe por quê, pessoal? Porque se eu estou em Cristo Jesus, se o meu testemunho está no sangue do Cordeiro, o meu testemunho está na palavra do meu próprio testemunho, a minha vida foi transformada, o Espírito Santo veio até mim, eu fui selado pelo Espírito Santo, por que eu vou ter medo de morrer? Pessoal, Satanás matou muitos cristãos no passado, mas muito. Só que, o que acontecia? Ele matava 20, 30, nascia 40, 50. Matava 10 aqui, lá na frente tinha mais 20. Matava 30, aumentava mais 40. O Satanás ficou esperto. Opa, eu estou matando eles, mas eu estou trabalhando com Deus. Porque quando o Satanás, ele resolve partir para cima de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa realmente entregue a Jesus, quando Satanás entra com tudo, ele sabe que se ele matar você, a tua alma vai para o céu. E os anjos vão fazer assim, ó. Valeu, diabo! Mais uma alma para nós. Manda para cá. Por isso que Satanás, ele não consegue tocar no cristão. Tocar numa pessoa selada pelo Espírito Santo. Para ele tocar, para matar, para destruir mesmo a vida dessa pessoa, então ele trabalha 24 horas por dia, como a Bíblia fala. Ele fica como ao nosso derredor, como um leão que ruge, querendo nos devorar. E se a gente não vigiar e não orar, não vigiar, está em constante oração, em constante vigilância, então se a gente vacilar, aí sim ele vem e ataca. Mas para ele nos atacar, primeiro a gente tem que cair no pecado, não conseguir se arrepender, para você ser sujo de novo, porque o que afasta a pessoa de Deus é o pecado.
Não é Deus que se afasta, é o próprio pecado, é o nosso próprio pecado que nos afasta de Deus. Então aí ele chega e começa a destruir. Então, aí para tentar tirar a fé de um cristão, o que ele faz? Ele toca num familiar. Aí ele toca no fulano, toca na mãe, no irmão, no filho, ele vai tocando. Para você se desesperar e dizer, ó Deus, por que isso está acontecendo? Só que a pessoa que é selada pelo Espírito Santo, a pessoa que tem um encontro com Deus mesmo, que tem essa qualidade de fé mesmo, ele sabe, puxa vida, está acontecendo aquilo ali na minha família. Não, mas é coisa do diabo mesmo. Aí o que acontece? Você vai lá enfrentar Satanás. Você vai lá e enfrenta Satanás. Pessoal, existem dois tipos de pessoas, até mesmo dentro da igreja. Uma alma vivente e o espírito vivificante. A alma vivente, ela não ama a sua própria vida até a morte. Porque na hora do bem bom, ela fala, Jesus, eu te amo. Ah, Jesus é maravilhoso. Jesus é tudo para mim. Mas quando chegou na hora de entregar a sua vida, na morte, estou falando na morte mesmo, pronto, ela abandona a fé. Abandona a fé. Por que tem muita gente que está saindo das igrejas hoje? Porque nunca tiveram encontro com Deus. Estava apegada ao homem, apegada aqui, apegada ali. Acontece essas coisas ali, eu não quero mais saber da igreja, eu vou sair fora. Tem muita gente que se engana. Tem muita gente que saiu da igreja e voltou para o mundo. Por que sai da igreja e volta para o mundo? Porque nunca encontraram a Deus. Nunca tiveram uma comunhão com Deus. Eu falo isso por mim. Eu era obreiro de uma igreja. 6 anos e meio de obra. 6 anos e meio de obra, pessoal. Tava lá. Só que chegou o momento, é uma história longa, mas só para resumir, só para você ver. Chegou o momento que eu fiquei de banco por 30 dias, por causa de uma coisa. Aí quando venceu os 30 dias, eu fui falar com o pastor, o que ele fez? Mandou entregar o uniforme. Me revoltei. Me expulsou da obra, até mandou sair da igreja. Aquele dia, eu provei para Deus que eu nunca tive um encontro com Ele. 6 anos de obra, fazia grupo jovem, o grupo jovem cresceu com o trabalho, fazia núcleos também, crescia os núcleos, orava, jejuava, só, levantava nas madrugadas, orava, jejuava, trabalhava em todas as ações, era dificilmente era um dia só para buscar, mas quando chegou o momento da prova do deserto, sabe o que eu fiz? Olhei para o céu e falei, não quero mais saber de nada. Eu fiquei 7 anos fora da presença de Deus. 7 anos amaldiçoando Deus. 7 anos carregando muitas culpas em minhas costas. Desde a morte do meu pai, tudo eu fiquei carregando. E a minha vida só virando dos avessos. Fui perdendo o emprego, fui ficando desempregado, já não tinha mais nada, foi indo 7 anos. 7 anos. 7 anos. Agora que eu retornei para Jesus, hoje eu posso dizer que eu conheço Ele de fato e de verdade. Hoje eu posso dizer. Por isso que a minha visão é mais ampla. E tem muita gente que não entende, acha que eu sou um exagerado. Não, não é que eu sou exagerado. É porque ninguém passou pelo deserto que eu passei. Mas quando eu voltei para Jesus, eu falei, Senhor, estava de obreiro, expulsava demônios, eu já expulsava demônio mesmo. Demônios que ficavam de olho aberto, que ficava a púrpura branca para fora. Descia nas favelas, traficante, falava com o satanista, mas nunca conheci Jesus. Por quê? Porque eu estava amando o quê? A minha vida. Se fosse naquela época de eu morrer por Jesus, eu não ia conseguir. Mas hoje é diferente. Nem a morte, nem a vida, nem nada vai me tirar da presença de Deus.
Até o meu pastor, se quiser, falar, ó, Jordão, a partir de hoje você não é mais diácono. Eu, amém. Porque se eu tenho um chamado de Deus, então não vai ser ali que eu vou ser pastor. Pode ser em outro lugar, ou o ministério possa levantar. Então eu não sei o que Deus tem. Mas uma coisa é certa. A pessoa que ama a própria vida, ela não ama a Deus. Infelizmente, a vasta maioria dos chamados não está preparada para morrer pela sua fé. Não está. Vive uma fé enganosa, se arriscando a ter duas grandes decepções: a perda da batalha contra Satanás nesta terra e, consequentemente, a perda da salvação da vida eterna. Então ela pode perder uma pessoa cheia de sentimento. Dentro da igreja, então, não se fala, tem muitos assim, cheio de sentimento. Não, o fulano falou uma coisa ali, não gostei. Não gostei da pregação. Aí o outro lá sai fora, por causa do pecado, já como tem ocorrido, não só na nossa, mas em várias igrejas, a gente conhece gente assim. Saíram por causa do pecado, foi revelado o pecado e conseguiu arrastar muita gente. Por que conseguiu arrastar? Porque essas pessoas nunca tiveram um encontro com Deus. E para quem vive hoje um país com liberdade no culto, como é o Brasil, em que a probabilidade de ser literalmente morto por sua fé é praticamente nula. Praticamente nula. Imagine se opera o comunismo no país. Ou você nega Jesus ou você morre. E aí? Só mesmo quem teve um encontro com Deus, só mesmo quem foi selado mesmo pelo Espírito Santo, ele vai morrer pelo Senhor Jesus. Porque eu reconheço que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Então também reconheço que eu também vou morrer por ele. Independente de como for, mas eu também vou morrer por ele. É assim que é a fé de um cristão de verdade. E muita gente está se enganando, que se diz que ama Jesus, mas não ama, que se e de repente está vivendo uma vida de religiosidade. De religiosidade. Quer saber como uma pessoa é realmente de Jesus? É só jogar ela no deserto. É só vir o furacão. Quer saber mesmo como a pessoa realmente... uma prova. Olha uma prova. Olha uma prova. Todo mundo na igreja. Amém. Graças a Deus, estou na fé. Veio o coronavírus. Começou a ceifar. Morte e morte. E a pessoa, desesperada. E agora, meu Deus, eu vou morrer. Não vou mais para a igreja. Não vou mais sair. Vou ficar trancado. Olha o coronavírus. Eu vou morrer. Meu Deus do céu, e agora? Todo aquele que entregou sua vida para Jesus, ele não tem medo da morte. E a pessoa que tem medo de morrer, é porque ela sabe que se ela morrer, ela sabe muito bem, a consciência já cobra. A alma já geme lá dentro, que se ela morrer, vai para o inferno. E quem tem o Espírito Santo e entregou realmente de fato de verdade a vida para Jesus, se falar, vai morrer de coronavírus. Aí ele vai falar, se for da vontade de Deus, eu vou mesmo, porque a minha alma vai com Deus. Aleluia. Isso que é fé. Isso é vida, uma comunhão com Jesus. Por isso, pessoal, que eu vejo que parece que eu não sou mais deste mundo. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de acidente, de morte. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Ainda mais com Jesus, ainda mais eu sei para onde vai a minha alma. Eu não tenho medo. Então essa qualidade de fé que o Senhor Jesus espera de quem o segue é o que nos dá condições de vencer o mundo e a nós mesmos. Nós também temos que provar nossa própria fé. Hoje mesmo,
umas 18h30, mais ou menos, eu estava orando a Deus. Está acontecendo umas situações meio desagradantes, mas eu estou em oração em Deus. Eu estou praticamente, Deus está me mandando para o deserto. Na verdade, estou praticamente indo para o deserto. De novo, volte e meia para o deserto, pessoal. Você não faz ideia. Não faz ideia o que é um deserto. Então eu chego e falo, Senhor, prova a minha fé. Se realmente eu estou ali cercado. Porque se eu reprovar, pelo menos pelo menos Deus vai, o Espírito Santo vai me ajudar, eu vou consertar. Então você tem que provar a tua fé. Aonde está a tua fé? Aonde está o teu coração? Você que se diz que é cristão, onde está o seu coração? Está em Jesus ou está no bem material? No carro, na casa, na conta bancária? Onde que está a sua fé? Aonde está o seu coração? O que habita no seu coração? Filho, o que habita? Então você tem que dar isso daí. Então o mundo é a nós mesmos e no fim ganha a salvação da nossa alma, que é algo mais valioso do que uma... O Apocalipse 12 deixa isso bem claro. Satanás e seus demônios não estão no inferno ainda. Então ele está na terra. Por isso que a gente vê tantas destruições acontecendo. Não vamos falar do mundo. Campo Largo mesmo. Campo Largo mesmo. Campo Largo mesmo. Quantas mortes nós tivemos nesse mês de agosto? 4 homicídios. Mês de julho? 4 homicídios. E fora de pessoas que estão desaparecendo. Por quê? O diabo há de rodear, andar pela terra. Então, e assim na terra, onde lutam com grande ira contra o ser humano, sabendo que tem pouco tempo. E você irá vencê-lo? O Apocalipse 12, 13 e 14, ele já fala sobre a guerra que chega até nós. Diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Essa mulher que eu abordei lá atrás, se você não assistiu, clica aí no link lá embaixo, você vai entrar lá na minha playlist, no YouTube, você vai ver lá, a mulher e o dragão. Então essa mulher não é a Maria cheia de graça que todo mundo fala. Essa mulher citada aqui na Bíblia é Israel. É a nação de Israel. Hoje, pela fé, espiritualmente, é a igreja. Então, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Ao seu lugar, eu estou acabando de falar do deserto, olha só. Aonde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quer dizer, sustentada por um tempo, olha só, olha para o meu dedo, sustentada por um tempo, metade de um tempo, ou seja, no período dos 3 anos e meio do decorrente da grande tribulação. Ela vai ter 2 fases. Os primeiros 3 anos e meio vai ser vai ser o período de paz e tal, anticristo e tal. E depois o outro período de 3 anos e meio de tribulação. Então serão 7 anos de período da grande tribulação. Só que isso, você tem que ser a igreja de Jesus para ser arrebatado. A igreja vai ser arrebatada, então ela não vai passar pela grande tribulação. Se estão sustentando isso, eu posso dizer claramente que está errado. Está errado. Tem que ler bem as Sagradas Escrituras. Então sabemos que a mulher aqui é Israel, que deu à luz o Senhor Jesus. Tendo perdido a batalha no céu, Satanás dirige seu ataque ao povo de Israel.
Principalmente, o antissemitismo, é perseguição aos judeus, tem origem satânica. Então, quer dizer, até no dia de hoje, persegue aquele povo de Israel. Não que o povo de Israel, não vou defender eles assim, digamos assim, que eles são santinhos, que não. Tem um povo ali muito rebelde mesmo, o povo de Israel. Tem o povo ali também que eles não acreditam, tem até ateus no meio de Israel. Mas a gente está falando de que, por quê? Eu estou falando de que Jesus, ele nasceu de lá. Jesus veio da parte dos judeus para mim e para você. Por nós dois. Por mim e por você. Jesus veio de lá. Então, aí tem essa perseguição contra o povo de Israel. Só que o povo de Israel nunca perdeu uma batalha, pessoal. Lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando eles estavam sendo derrotados pelos inimigos, eles se voltavam para Deus, Deus ia lá e sempre defendia eles. E eles sempre venciam as batalhas. Então, desde o Egito, Babilônia e a Síria, nos tempos antigos, até os tempos modernos, Alemanha, Líbano, Palestina, Irã e muitos outros países, várias nações têm se levantado contra Israel. Todas foram derrotados, e como prova do julgamento de Deus sobre ela e sua proteção ao seu povo, a promessa feita a Abraão permanece. Diz bem assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem tem juízo, trata bem os que são de Deus. Pessoal, se você tem algo que é cristão, tem algo contra judeu, tem raiva de judeu, ou faz até piada de judeus e etc., tira isso de você. Tira isso de você. Foi por causa dos judeus que Jesus veio. Foi por causa dos judeus que hoje nós temos um Salvador. Então o guarda de Israel já tinha um lugar preparado para proteger o seu povo, longe do alcance da serpente, que é o deserto. Com asas de grande águia, como prometido, o Senhor livrou e o sustentou. Note que Deus não conduziu a um bosque, montanha ou campo verde. O livramento divino nem sempre acontece em lugares agradáveis ou de formas deleitosas. Ele permite que sejamos conduzidos ao deserto, à fornalha, à cova dos leões, mas sempre nos livra. A razão disso é que ele usa a adversidade para o nosso próprio bem. E não foi diferente aqui no caso de Israel. Por exemplo, comigo. Como que eu voltei para Jesus? Como que eu retornei para Jesus? Quando eu retornei para Jesus, o início da minha volta para Jesus foi quando o meu filho nasceu, o Nicolas. Aquilo ali foi um dos passos principais. Por quê? Eu vou te contar essa história rapidinho. O meu filho Nicolas, ele nasceu prematuro. Para ele nascer em fevereiro, praticamente 2 dias antes do meu aniversário, em fevereiro, ele nasceu em dezembro. Prematuro. Quando eu estava lá no hospital, desesperado, para lá e para cá, e eu tinha acabado de cheirar cocaína. Eu estava virado dos avesso. Desempregado, mulher grávida, eu desempregado, mulher grávida. Então veja como que a minha moral estava lá embaixo. Tanto no meio dos amigos, família, tudo, estava lá embaixo a minha moral. Eu não era um nada mais. Aí eu estava lá sozinho naquele hospital, para lá e para cá, para lá e para cá. E a minha mulher deu entrada lá no quarto lá para tirar o nenê e tal. E nada de notícia. De repente estava vindo um médico e 2 enfermeiras. Uma das enfermeiras vindo com um copo d'água. Quando eu vi aquilo ali, eu vi, coisa boa não é. E não era. Aí o médico falou, você é o Gerdau, o marido? Sim, sou eu sim, doutor. Ele falou, então, a coisa é assim. Ele me deu 2 opções. Se a sua esposa, ela perdeu muito sangue, o que era para fazer
em 5, 10 minutos está levando horas. Já deu mais de meia hora. E ela perdeu muito sangue e está fraca. A gente pode salvar a vida dela, mas a criança pode morrer. Não vai resistir. Porque ele está muito miudinho demais. Mas a gente pode tentar salvar a criança, mas a tua esposa não vai resistir porque ela perdeu muito sangue. Naquela hora, eu abaixei a cabeça, por isso que eu tenho uma história, por isso que eu tenho uma estola sacerdotal, que eu mesmo comprei. Tem gente que me critica por eu ter isso aqui, porque eu tenho uma história nisso daqui. Eu abaixei a cabeça, parece que eu me vi como se fosse Davi, colocando isso aqui na cabeça e consultar a Deus para dizer, né? Senhor, qual é a escolha? Naquele momento eu abaixei a cabeça. Quando eu abaixei a cabeça, eu me lembrei, mas passou uma luz rápida na minha mente. Algo na minha mente rapidamente passou, assim como uma luz, dizendo, com Deus é sim, sim ou não, não. Aí eu levantei para o médico e disse, ó, doutor, o negócio é o seguinte, com Deus é assim, e eu aprendi. É sim, sim ou não, não. Ou o Senhor me traz os dois vivos, ou então o Senhor me traz os dois mortos. Me traz os dois mortos, eu enterro e choro. Pronto. O doutor não falou nada. Ele virou as costas e foi. A médica, a enfermeira me dá água, eu falei que não precisava. A outra mandou lá num lugarzinho lá para fazer as rezas, eu falei que não. E no resumo total, estou com meu filho e estou com a minha esposa e ambos estamos indo para a igreja, servindo a Deus. Mas ali foi um passo, porque depois ainda eu continuei, com o coração duro. Mas eu vendo Deus operando no meu filho. Porque além dele entrar na UTI, ainda pegou uma doença hospitalar. Então, o tempo que ele estava ali era o tempo que ele poderia morrer ainda. Até porque o tempo que eu estava visitando o meu filho desempregado, eu estava todo dia lá visitando ele. Eu tenho até hoje o selinho guardado. Todo dia eu estava visitando ele. Naquele intervalo, naquela mesma UTI onde meu filho estava, eu vi 3 crianças morrerem. Aí no decorrer fui do meu testemunho. Se eu chegar e contar todo o testemunho, a gente vai longe. Mas só para você ver como começou esse deserto. E hoje não é diferente, hoje a gente cai no deserto, nós somos cristãos, nós vamos para o deserto. Como eu falei, acabei de falar no deserto que praticamente eu estou indo. E muitas das vezes as pessoas são reprovadas no deserto. Sabe como que é o deserto, pessoal, de um cristão? Eu vou explicar para você. É quando você está num lugar, você ora, você não vê resultado. Você ora, você parece que é aquele negócio, puxa, parece que quanto mais oro, mais assombração aparece. Deus não me responde, o que eu faço? Tô indo para lá, não tá dando certo, tô indo para cá também não, tô indo para lá, voltei, nada tá dando certo. Isso é o deserto. Aí o cristão que ele começa a cair no deserto, qual é o único jeito dele superar o deserto? Ele ora, mas parece que a oração não chega até Deus, mas Deus ouve, mas ele ora. Mas o melhor de avançar o deserto é isso aqui, a Bíblia Sagrada. É a hora que você abre na palavra, como eu vou abrir aqui e eu vou ler. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Eu li o Mateus 24, 27. É assim. Eu leio e reflito na palavra. Até eu passar essa fase do deserto. Tem muitos cristãos que perdeu a bênção. Quando a bênção foi para chegar, ele caiu no deserto. E no deserto ele blasfemou. Então no capítulo 12, 17 diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo.
e não prevalecendo contra a mulher, Satanás dirige agora seus ataques à descendência delas, que são os cristãos, nós. Note a perseverança e a determinação do diabo. Quando perdeu a batalha no céu, ele tentou tragar o filho da mulher, que é Jesus. Não conseguindo, tentou e continua tentando destruir a mulher, que é o povo de Israel. Frustrando mais uma vez, persegue a descendência da mulher, a igreja, que somos nós. Mesmo derrotado, ele não desiste. Ele sabe que sempre encontrará algum filho de Deus incauto, como as virgens todas que desprezaram a prudência, e assim vai levando muitos ao inferno com sua cauda. Você tem consciência de que é alvo de uma guerra espiritual? Então o capítulo 12 ele revela que essa guerra continuará se intensificando até explodir totalmente na segunda metade da grande tribulação. A primeira parte da antiga profecia dirigida à serpente foi em Gênesis 3,15. Ele diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. É cumprida em Apocalipse 12. A segunda parte, e entre a tua semente e a sua semente, é cumprida no capítulo 13 do Apocalipse, que nós vamos abordar, provavelmente amanhã não, que é terça-feira, mas quarta-feira eu vou chamar para o capítulo 13 do Apocalipse. A descendência do dragão, que é as duas bestas que emergem do mar, faz e a igreja. Esse será o assunto do nosso próximo capítulo. O diabo tem consciência de que tem pouco tempo. E nós? E nós? Então você tem que ter ciência que ele está na terra, ele não está no inferno. Se falo que o diabo, eu estou muito enganado. O diabo está na terra, os seus demônios também estão na terra. Alguns demônios estão presos. Por isso que nós abordamos o assunto lá atrás, na minha playlist lá no YouTube, você vai ver que foi dada uma chave do abismo, que fala dos gafanhotos. O Apocalipse fala dos gafanhotos que saiu como uma falha, e esses gafanhotos, né, símbolo que representa os demônios. Então hoje o diabo está aí na terra, está destruindo, causando acidente, destruindo família, destruindo casamento, filhos e etc, etc e etc. Então você pode vencer esse Satanás. É você entregando sua vida para Jesus. É você deixando de ser a alma vivente para ser um espírito vivificante. A alma vivente, ela é cheia de emoções. Ela é cheia de emoções. Não pode falar nada. Ai, eu estou magoado. Ai, eu estou com raiva. Ah, não sei o quê. Agora, a pessoa quando é um espírito vivificante, ela tem um espírito de Deus na vida dela, eu não vejo e você também não vê, mas Satanás vê. Quando Satanás vai dar de frente com o cristão, com a igreja, ele dá de frente com uma luz. Agora, quando ele vai dar de frente com uma pessoa que é uma alma vivente, que é uma pessoa que não tem a palavra do seu próprio testemunho, aí ele vê que ali não tem nada, não tem luz, não tem nada, pronto. Aí ele faz um arraso, destruição total. Então, na próxima semana vamos abordar o Apocalipse 13. Eu estava marcando aqui na minha Bíblia, deixa eu ver aqui. Eu estava marcando aqui, deixa eu virar aqui, o capítulo 13. Eu estava marcando aqui na Bíblia, o capítulo 13, ele vai abordar 3 assuntos. Só no capítulo são três pregações. Então eu vou tentar abordar 2 apenas. Porque eu consegui separar no capítulo 3 assim. O livro e o falso profeta. Quer dizer, a besta que subiu da terra. Vou falar, tem o anticristo, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra.
sobre o anticristo e a besta que subiu na terra, que é o falso profeta. E ainda tem o 666, a marca da besta. Então seria 3 coisas num capítulo só. Tem 3 tipos de coisa aqui para pregar. Então eu vou tentar abordar sobre a besta que subiu ao mar, que representa o anticristo, a besta que subiu da terra, que representa o falso profeta, para na quinta-feira eu encerrar o capítulo 13 com a marca da besta. Então, eu tô dando adianto para você entender, olha lá. Ó, no capítulo 14, já está anotado aqui. O anjo prega o evangelho. Tá aqui, ó. Pintado. São tudo título da palavra lida e saiu o título. Paciência dos santos, olha só. Aqui, ó. Paciência dos santos. É muito forte. Nós vamos falar sobre o Cordeiro e seus remidos do Monte de Sião. É o que está na minha Bíblia. Amém, pessoal? Então fique ligado, então, que nós vamos dar o início, então, ao capítulo 13 na quarta-feira, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final. Ouça essa abençoar em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.